Fala galera, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou estar resolvendo essa questão aqui, essa questão de juros compostos, Banca Cez Gran Rio, concurso do Banco do Brasil. Essa questão é a cara da prova de concursos bancários, beleza? Então aqui é juros compostos. Vamos à questão. Uma empresa tomou um empréstimo de R$ 50 mil em janeiro de 2022. Certo? Janeiro de 2022. Há uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. 5% ao mês, beleza? Para amortizar parte da dívida, a empresa pagou R$ 30 mil em março de 2022, ou seja, ele pegou o empréstimo de 50 mil, 2 meses depois ele já estava amortizando essa dívida em 30 mil. Então, pouco tempo, né? Pouco tempo. E 20 mil em abril de 2022. Então, ele pagou praticamente tudo, né, dentro desse intervalo aí de 3 meses. No que se refere a esse empréstimo, o valor de reais do saldo devedor dessa empresa em maio de 2022 era aproximadamente. Então, se ele falou aproximadamente, é porque vai dar número quebrado aí, vai dar número com vírgula. Beleza? Mas como ele quer aproximadamente, eu não preciso saber o valor exato não. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer essa questão. Como que eu vou fazer ela? Eu vou começar a anotar aqui algumas informações, beleza? Ele pegou o empréstimo, não foi em janeiro? Então, ele vem aqui, ó. Janeiro, ele foi lá e pegou R$ 50 mil. E aí, uma taxa de juros compostos de 5%, beleza. Fala aqui que em março ele pagou 30 mil, não foi? Para amortizar a parte da dívida, a empresa pagou 30 mil em março de 2022. Então, vamos ver como é que estava essa dívida em março de 2022, né? A juros 5%. Então, aqui eu tenho 50 mil. Então, vou colocar aqui aqui é como se fosse o mês de janeiro. Ele pegou 50 mil em janeiro. Aqui embaixo já vai ser fevereiro. Em fevereiro, como é 5%, quanto que é 5% de 50 mil? 5% de 50 mil é exatamente 2.500. Por que eu sei? Porque se fosse 100 mil, 5% de 100 mil é 5. 5% de 50 mil é 2.500. Beleza? Em fevereiro, aumentou 2.500. Em março, aumentou mais 2.500. Aí você tem que se lembrar que são juros compostos. Beleza? Então, se é juros compostos, tem a incidência de juros sobre os juros, né? Juros sobre juros. Então, aqui no mês de março, você vai ter 2.500 mais os 5% referente, eu vou colocar referente a fevereiro. Beleza? E quanto que dá 5% de 2.500? 5% de 2.500 vai dar R$ 125. Beleza? Qual que é o total da dívida dele em março de 2025? Total, vou escrever aqui, ó, total. Vamos somar? Ele pegou 50 mil, aumentou 2.500, mais 2.500, 55 mil. Mais 125. Então, o total da dívida dele é 55 mil. 55.125. Aí ele foi lá
e pagou 30 mil. Falou assim, ó, toma aqui 30 mil, amortiza aí para mim. Então ele foi lá, desse total ali, ele foi lá e pagou 30 mil. Quanto que ele ficou devendo? Ele ficou devendo 25.125. Beleza? Então aqui nós estamos aqui, ó. Para amortizar a parte da dívida, a empresa pagou 30 mil em março de 2022. Então ele está devendo 25.125. E 20 mil em abril de 2022. Qual que era a dívida dele em abril de 2022? Ora, se ele pegou o empréstimo a 5%, aqui era março. Ó, vou escrever aqui, ó, março. Né? Março. Em abril, essa dívida estaria quanto? Você tem que colocar o juros agora sobre esse valor que ficou faltando aqui, ó. Então aí você vai fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Eu vou fazer ela aqui e depois eu apago. Então eu tenho que jogar mais 5%, porque aumentou mais um mês, né? De março para abril, um mês. Então tem 5% de juros. Então 25.125 é o meu total. 5% x. Multiplicar cruzado. 100x é igual a 25.125 vezes 5. 25.125 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então vai ficar 125.625. 125.000. A parte chatinha do cálculo é essa, né? Tem que calcular esses números grandes. Mas vamos lá. 125.625. Beleza? Eu vou apagar aqui, senão a gente fica sem espaço aqui. Agora eu vou ter que dividir 125.625 por 100. 125.625 dividido por 100. Por 100. 125 por 100 dá 1. 1 vezes 100. 100. Resta 25. Desce 6. 256 dividido por 100. 2. 2 vezes 100, 200. Resta 56. Desce 2. 562 dividido por 100 é 5. 5 vezes 100, 500. 62. E finalmente o 5. 625 dividido por 100 dá 6. Beleza? 6 vezes 100, 600. Como ele quer um valor aproximado, eu não vou fazer questão de calcular esses 25 aqui, porque dá um número com vírgula. Então eu vou pegar somente esse número aqui, ó. 1.256. Beleza? Então, qual que era a dívida dele em abril de 2025? Era 25.125
mais 1.256. Beleza? Eu vou apagar tudo isso aqui, toda a regrinha de 3. Eu não vou precisar mais dela. Eu preciso só daqueles dois valores lá, para saber total da dívida dele em abril. Beleza? Pagar. Beleza, quanto que dá isso aí, ó? 25.125 mais 1.256. Vamos fazer aqui. 25.125 mais 1.256. 1.256. 5 com 6 é 11. 1, 2 e 5 dá 8. 1 e 2, 3. 5 e 1, 6. Desce 2. Ou seja, a dívida dele em abril de 2025 estava na casa, estava em quanto? Estava em 26.381. Beleza? E aí, ele foi lá e pagou mais quanto? Ele pagou 20 mil. Então, sobre esse valor aí, ó, ele pagou mais 20 mil. Foi lá, amortizou 20 mil. Quanto que dá? Se ele tinha 26 mil de dívida, 26.381 de dívida, pagou 20 mil, ele ficou devendo 6.381. Beleza? Agora vamos à pergunta. Aqui a gente já sabe a dívida dele. No que se refere a esse empréstimo, o valor em reais do saldo devedor dessa empresa em maio de 2022, ou seja, isso aqui, ó, esse 6.381 era em qual mês? É no mês de abril. Isso aqui é abril. Ele está querendo saber em maio. Beleza? Então você tem que jogar mais 5% sobre esse valor aqui, ó. E aí você vai achar a resposta. Beleza? Vou apagar aqui, ó. Então você já descobriu que a dívida dele em abril era de 6.381. Qual que era a dívida dele em maio? Vou apagar tudo, né? Apagando tudo. Vou pegar só, deixar só esse valor aqui do mês de abril, que nós já estamos chegando no final. Então, para eu saber a dívida dele em maio, tem que fazer o quê? Uma outra regrinha de 3, ó. 6.381 é 100%. 5% é X. Aí você vai fazer, ó, 100x é igual a 6.381 dividido vezes 5. 6.381 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. 4. 5 vezes 3, 15. E 4, 19. 5 vezes 6, 30 e 1, 31. Beleza? 31.905 dividido por 100. 31.905 dividido por 100. Como ele quer o número, ele não está preocupado em número exato, né, galera? Então a gente não precisa preocupar com a vírgula, não. Então aqui, ó, 100. 319 dividido por 100, 3. 3 vezes 100, 300. 19, sobra. Desce o 0. 190 dividido por 100, 1. 1 vezes 100, 100. Resta 90. Por último, desce o 5. 905
dividido por 100 dá 9. 9 vezes 100, 900. Vai restar 5 aqui. Ó. Esse 5 aqui eu não vou me preocupar porque ele não quer o número exato, beleza? Vou focar somente no número aqui, ó, 319. Qual que era a dívida dele em abril? Em abril, a dívida era 6.381. E em maio? Em maio vai ser 6.381 mais o juros de 5%, que nós acabamos de descobrir que é 319. Beleza? Vamos apagar aqui e vamos fazer o cálculo aqui para ver qual que era a dívida dele em maio. Olha que bom, hein? 6.381 mais 319. A dívida dele em maio de 2022 era aproximadamente, aqui deu exato porque a gente cancelou aquelas vírgulas lá, a gente evitou de calcular aquilo lá, por isso que deu esse número aqui, ó, 6.700. Então qual que é a resposta? A resposta letra B de bola. Ótima questão, hein? Muito raciocínio, muita regra de 3, muita interpretação. E é isso aí, matemática, a matemática vive.